Olá, eu sou a Kátia Antunes, sou advogada, mediadora e consteladora familiar. Vim trazer mais um caso prático que mostra como que a postura mediadora pode viabilizar muitas negociações difíceis. Esse é um caso é um caso imobiliário, era uma negociação de um terreno que serviria para desenvolver um loteamento que seriam 100 lotes de 1.000 metros quadrados cada um. Era uma incorporadora nova que queria passar a desenvolver projetos no interior de São Paulo. A área era margeada por uma represa de um lado e por outros imóveis, outras terras do outro lado. E isso é tudo que eu posso trazer do caso concreto para que a gente mantenha a confidencialidade, mas é suficiente para eu conseguir compartilhar com vocês a história. Bom, os proprietários do imóvel eram uma família local, muito acostumada a administrar bens e outros negócios. A advogada que foi contratada por eles era uma profissional de São Paulo, de um escritório bastante conhecido. E isso poderia ajudar para que a negociação fosse fácil, mas ela não estava fácil, ela estava bem difícil, sempre havia muitos entraves, muitos senões, a sensação que dava era até que talvez eles não quisessem se desligar do imóvel, não quisessem vender esse imóvel, enfim, não estava muito claro, sabe? Bom, a gente foi caminhando nas negociações, dando voz para todas as reivindicações de cada parte, e eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, aproveitando. Quando a gente está negociando, e mesmo nessa postura de mediadora, isso não significa que as pessoas têm que ser boazinhas, que elas precisam concordar com tudo, que elas não brigam. Não é esse o conceito, tá? Muito pelo contrário, a mediação traz ferramentas que tornam possível conversas difíceis. Então, mesmo que as pessoas não se gostem, que elas podem não se acertar sobre uma série de coisas, elas conseguem chegar num consenso em questões específicas que elas trazem ali para mediar, tá bom? A ideia não é fazer com que as pessoas fiquem amigas, ou se gostem, ou só concordem uma com a outra, longe disso, tá? Voltando aqui para o nosso caso, a gente foi tratando com o interesse genuíno cada preocupação que ambas as partes traziam, a transação foi tomando forma, mas aí na véspera da assinatura, um dos senhores vendedores disse que não podia vender o imóvel. Simples assim, mesmo sabendo que já tinham assinado um compromisso e que isso tornaria a briga judicial, ele bateu o pé. Falamos com todos os demais, mas ele mesmo não arredava pé. E aí ele mencionou que queria uma revisão da aquisição, que os compradores deveriam desistir de uma parcela relevante do terreno. Mas para os compradores não era possível, aquilo não inviabilizaria o projeto. Então eles não estavam dispostos. E a gente começou a conversar, fomos entender melhor o que tinha nas propriedades dele, fomos visitá-lo para entender qual era o ponto, né? E qual era o ponto dele? Ele não queria deixar de ter acesso à água da represa, né? E o mais, enfim, difícil dos compradores entenderem é que naquele momento ele não acessava a água, ele não precisava daquela água, mas ele se sentia seguro que se ele precisasse, ele teria ali. Ele criava gado e ele tinha muito medo de um dia faltar água para ele continuar desenvolvendo pecuária. Se esse dia chegasse de não ter água, provavelmente a represa também não teria água suficiente, ele também não vai poder usar a água da represa. Mas mesmo esclarecendo tudo isso para ele, a lógica não era suficiente ali, ele tinha um sentimento ali de segurança que ele precisava manter e que ele não abria mão. Bom, o que a gente propôs? A gente propôs mexer na parte da propriedade que teria que ter uma servidão de passagem mesmo, e passar a colocar essa servidão na altura da propriedade dele, né? Não ia dar para passar um caminhão inteiro, não ia ser um negócio enorme, mas teria ali um caminho, e esse caminho estaria transcrito numa escritura, num documento oficial. Então trazia muita segurança para ele. E foi assim que a gente conseguiu chegar à assinatura final do documento. De novo, tendo que olhar também
para o que os vendedores queriam e, inclusive, achando uma solução para uma questão que para outra parte provavelmente não fazia sentido, não tinha importância, não era lógica, mas que era importante para quem estava vendendo, que a gente conseguiu solucionar sem nenhuma perda para quem estava comprando, né? Então, mais uma vez, essa forma de olhar as negociações, ela faz muita diferença sim, e ela ajuda a gente a ser criativo nas soluções e resolver os impasses sem brigas longas judiciais. Essa é a ideia, tá bom? Esse foi mais um caso.